Quando perde é o pior, quando ganha é o melhor. Faz um jogo que o Abel falou isso na coletiva e parece até que ele estava prevendo o futuro, porque depois de 7 vitórias seguidas, teve gente achando que o Palmeiras estava com o time perfeito, que nunca mais ia ganhar um jogo na vida. E aí foi só perder um joguinho que parece que o Palmeiras virou um time horroroso. Será que precisa ser assim a análise? O jogo contra o Bahia não foi a melhor atuação do Palmeiras, o time claramente teve os seus problemas, teve as suas dificuldades ao longo do confronto. Só que ao mesmo tempo não foi um jogo ruim do Palmeiras, o time também teve os seus pontos positivos. Foi um jogo equilibrado entre duas equipes bem treinadas e é importante a gente analisar os méritos e deméritos tanto do Palmeiras quanto do adversário. Começando pelos méritos do Palmeiras, então pra você que achou que o jogo do Palmeiras foi horrível, a gente pode concordar aqui que o Palmeiras criou chance de gol pra caramba, que o Palmeiras criou, gerou finalizações, que tanto no primeiro quanto no segundo tempo o Palmeiras teve uma série de oportunidades pra abrir o placar? Eu posso mostrar pra vocês, começando pelos 6 minutos de jogo, o Palmeiras construindo contra um bloco fechadinho do Bahia, coloca o Felipe Anderson em condições de cruzar e uma finalização limpa do Maurício, sozinho dentro da área, vai por cima. Agora, aos 28 minutos, inversão, lindo drible do Facundo, passe inteligente do Maurício de cabeça e o Flaco bate com um desvio e com perigo. Aos 46, mais uma finalização perigosa, o Rios com espaço ali na entrada da área batendo por cima. Isso só no primeiro tempo, que foi sim um tempo mais amarrado do Palmeiras, mas no segundo o time até se solta mais e volta a criar chances. Com 16 minutos, o Palmeiras coloca o Estevão em situação de 1 contra 1, vejam como não é cruzamento aqui. Ele parte para 1 contra 1, o goleiro defende e no rebote o Flaco tira a tinta da trave. 2 minutos depois, jogada do Paulinho que tinha acabado de entrar com o Estevão e mais uma do Flaco passando muito perto. Aos 23 minutos, mais uma vez o Palmeiras quer colocar o Estevão em situação de 1 contra 1, porque ele tem essa qualidade, essa superioridade para passar pelo marcador e aqui o Vitor Roque sozinho, defensor do Bahia, vai tirar em cima da linha de cabeça, tá faltando sorte pro Vitor Roque também. E ainda tiveram outras finalizações, eu quis colocar aqui as principais. Fato é que o Palmeiras não foi um time inerte com bola. É diferente, por exemplo, do outro jogo no Allianz Parque, na estreia do Brasileirão contra o Botafogo, vocês vão lembrar muito bem, que o Palmeiras praticamente não cria nada. Tem uma grande chance no finalzinho com o Flaco Lopes, mas no jogo inteiro é um Palmeiras com uma construção extremamente morosa, é um Palmeiras que não consegue machucar o Botafogo. Nesse jogo contra o Bahia, o Palmeiras flui em diversos momentos. Não é um jogo perfeito, mas o Palmeiras flui. Existiram méritos ofensivamente falando que não podem ser deixados de lado por conta da derrota ou porque os gols foram perdidos. Assim como também existiram deméritos do Palmeiras. E ainda falando do ponto de vista ofensivo, olha como existem pontos positivos e pontos negativos, né? Mesmo criando várias chances. Eu acredito que a escolha do Abel no time titular acabou prejudicando um pouco a saída de bola do Palmeiras para quebrar a primeira pressão do Bahia. Porque o Palmeiras tinha nessa construção o Giai, que foi bem e que tem evoluído nessa questão de construir jogo, mas que não é um grande passador. Aí tem Gomes e Benedetti, que são os dois zagueiros do elenco do Palmeiras, com menos capacidade para construir também. E a dupla de volantes com o Aníbal e o Rios, que também tem menos capacidade de passe vertical do que o M. Martinez e o Evangelista. Claro que o time escolhido pelo Abel tem muita influência da maratona de jogos, do cansaço, não tem como, tem que rodar o elenco, tem gente cansada, tem gente lesionada, não tem muito como fugir. Mas faltou uma característica diferente nessa primeira construção. Porque como o Bahia se defendia com uma linha de 5 no meio campo, não era uma linha de 5 lá atrás, na zaga, era uma linha de 5 no meio campo. Quebrar essa linha sem jogadores com capacidade de passe vertical é complicado. E aí quando você junta isso a uma noite apagada do Felipe Anderson, até do Maurício em termos de construção, a posse de bola do Palmeiras acaba fluindo menos e juntando também com o cansaço das últimas partidas, né? E olha que mesmo assim o time criou chances como eu mostrei, mas especialmente no primeiro tempo foi um jogo em que o Palmeiras fluiu menos com bola. Outra crítica que eu considero válida, o aproveitamento do Vitor Roque nessa partida, que acabou jogando muito por fora e pouco por dentro em uma boa parte do segundo tempo, não me parece ser a melhor alternativa para aproveitar o potencial desse jogador. Esse é um assunto que eu quero até trazer um outro vídeo aqui no canal sobre, para falar sobre como encaixar melhor Vitor Roque e Paulinho juntos, mas jogar o Vitor pro lado não me agrada.
E um terceiro ponto negativo do Palmeiras nessa partida que vale ser comentado é uma questão defensiva que o Bahia aproveitou muito bem ao longo do jogo. Desde o comecinho, a intenção do Bahia era usar o William José como um pivô, uma parede, uma isca, para tirar um dos zagueiros do Palmeiras de posição, descolar da linha defensiva e colocar os pontas para atacar esse espaço nas costas. E o Palmeiras teve dificuldade para defender isso ao longo do jogo. Era a jogada de mais perigo do Bahia contra o Palmeiras, porque o sistema de marcação do time exige que um dos zagueiros saia com o centroavante, e como os pontas do Bahia são muito rápidos, eles acabam chegando na frente na corrida, e isso gerou problemas na defesa do time. Não à toa, o próprio gol do Bahia sai assim. Claro que é um lance diferente, porque não é com o William José, ele já tinha saído, mas é com um jogador que está centralizado fazendo a tabela e acionando um ponta em velocidade que passa nas costas do marcador para marcar. Então, de fato, foi uma jogada que o Palmeiras teve problemas para defender ao longo do jogo. E claro que, nesse lance que eu mostro do gol, existiram vacilos por parte do Palmeiras, teve gente que dormiu ali na marcação, né? É complicado o Palmeiras tomar um gol desse, tava com superioridade numérica no lance, mas eu quero aproveitar para trazer um outro ponto aqui que eu acho muito importante. Por que que a gente ignora a presença do adversário? Me entendam, claro que o nome do canal aqui é Análise Verdão, então é óbvio que o foco nosso sempre estará no Palmeiras, seja nas vitórias ou nas derrotas. Só que a história do jogo nunca acontece por um lado só. Ignorar o adversário, ignorar o que o adversário faz em campo é meio caminho andado para essa ideia de que quando perde é o pior, quando ganha é o melhor, quando ganha tá ótimo, quando perde tá péssimo, porque se você ganha é 100% mérito do Palmeiras, tá tudo certo. Se perde é 100% falha do Palmeiras. Então desse jeito parece que o time tava ruim, aí ficou bom, aí tá ruim de novo, não pode ser tão simplório assim, olhando simplesmente pro resultado. Como eu disse, a partida do Palmeiras teve pontos positivos e pontos negativos, assim como a do Bahia. O Bahia não só é um bom time, com bons jogadores, como também fez um bom jogo. Conseguiu segurar o ímpeto do Palmeiras no primeiro tempo, no segundo já teve mais dificuldade, mas em alguns momentos apostando em bolas longas, em outros conseguindo reter a posse, fez o seu jogo e foi mais eficaz do que o Palmeiras na partida, aproveitou melhor as suas chances e por isso venceu. O Palmeiras não perdeu porque jogou mal, o Palmeiras não perdeu porque é um time ruim, o Palmeiras perdeu porque o Bahia mereceu vencer. Eu não tô falando que isso é ok, que isso é aceitável, que é legal, ah, que ótimo, perdeu pro Bahia em casa, tá legal. Não, não é isso, porque é uma derrota em casa, é um jogo que o Palmeiras perde a liderança do campeonato, não tô querendo aqui normalizar e não é nenhuma questão de ver ponto positivo em meia derrota, porque derrota sempre é ruim. Só que a derrota, infelizmente, faz parte do futebol e nem sempre é só sobre o Palmeiras. E além de reconhecer o mérito do adversário, é importante demais também entender o contexto, meus amigos. O Palmeiras vem de 7 vitórias seguidas em um mês completamente desgastante. Não é normal perder para o Bahia em casa. A história prova isso. Só que também não é normal vencer o Inter no Beira-Rio, o Fortaleza no Castelão e o Bolívar em La Paz na sequência, um atrás do outro em um intervalo de 9 dias. Então não custa também a gente colocar esse contexto na balança, porque, pô, não é possível que o Palmeiras ganhou esses 3 jogos e todo mundo era craque, e agora perdeu pro Bahia e todo mundo é bagre, não dá pra ser assim. Por isso, calma, esse mês foi de fato muito pesado e mais cedo ou mais tarde o Palmeiras seria cobrado fisicamente, teria que rodar, teria que ver seus jogadores desgastados nessa parte física e agora volta a ter uma sequência de jogos fora de casa que vai ser complicada para o Palmeiras também, não tem jeito, esse ano o calendário vai judiar. Mas é justamente para sustentar isso que o Palmeiras montou um ótimo elenco e que precisa seguir evoluindo ao longo dos jogos, inclusive nos resultados como mandante. Essa é uma outra crítica que merece sim ser feita. Os resultados como mandante em 2025 precisam muito melhorar. O Palmeiras precisa ser um mandante mais forte, os resultados estão muito abaixo do que o Palmeiras pode fazer. Mas falando em campo e bola e até traçando um panorama, um saldo desse mês, a evolução do Palmeiras
É evidente quando a gente compara com o que estava acontecendo antes do início dessa temporada. O Palmeiras está atacando melhor e o Palmeiras teve grandes momentos defensivamente falando nesses últimos jogos, principalmente quando precisou se fechar mais contra a Inter, contra a Fortaleza, contra o Bolívar. Só que não existe perfeição no futebol. O time precisa seguir se desenvolvendo, precisa seguir encaixando melhor as peças. O Palmeiras não vai se tornar um time invencível, mas na minha visão é um time que está se tornando mais forte, mesmo que não pareça depois de uma derrota em casa. Mas você, concorda comigo? Discorda? Quero saber sua opinião aqui nos comentários, assim como eu quero saber se vocês topam essa análise que eu falei de como encaixar Vitor Roque e Paulinho juntos. O que vocês acham? Se vocês aprovarem a ideia, eu trago esse vídeo aqui pra vocês no canal. Ah, e claro, né, pra você não perder nem esse, nem nenhum outro vídeo, já inscreva-se aqui, porque eu já vou adiantar que o mês de maio tá vindo aí e com ele muitas novidades no canal, conteúdos especiais sobre o Mundial, enfim, vocês vão gostar porque tem muita novidade boa, então inscreva-se aqui pra não perder nada. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo se você curtiu o conteúdo e de hypar este vídeo também para ele ganhar um destaque no YouTube e você dar essa moral para análise. Se você gosta das análises que a gente produz por aqui, recomendo que assista também esse outro conteúdo que está aí na sua tela, uma outra análise tática que prometo que vai desmistificar muita coisa que é falada por aí, eu tenho certeza. É só clicar aqui na tela para conferir agora mesmo.